Só pra deixar claro que eu e o John não temos nada em comum, É, pessoal. ele não... Fazendo um disclaimer aqui, tá? Ele não é um psicopata maluco, tá? Será? Bem-vindos ao Corre Bag, o nosso podcast semanal. Hoje a gente tá com um convidado, por favor, se presente. Olá, boa noite, sou o Matheus, conhecido mais como Tokran, pra galera ali de tecnologia, engenharia e tudo mais. E quem quiser seguir nas redes sociais, no Instagram é Matt Clapton ou Tokran também, se você estiver interessado em segurança cibernética. Tá solteiro? Tô brincando. Será? Brincadeiras à parte. Hoje o episódio vai ser dado pelo meu amiguinho aqui, porque eu convidei ele pra participar e dei toda a liberdade do episódio pra ele. Muito bom. Então, vamos lá. Um adendo aqui rapidinho, gente. As minhas redes sociais é o Daniel Bergsan. Eu vou deixar no link da descrição, então você pode ir lá me seguir no Instagram. Obrigado. Segue lá que além de modelo, o Daniel ele é Eu sou um belo fotógrafo também, muito talentoso. Eu sou um bombril, cara, 1001 atividades. Cara, você podia dar umas aulas de rios, assim, uns negócios assim também, que teu Instagram é muito legal. Ser. Faz uns takes bem legais lá. Então... Bom, mas muito obrigado, cara, é um prazer estar aqui. Eu gostei muito do projeto, eu realmente fiquei feliz quando você me convidou. E com o tema do teu podcast, que eu acho muito interessante a gente trocar uma ideia, justamente pelo que você já abordou no primeiro episódio de Midnight Gospel e tudo mais, a gente conversar um pouco mais sobre meditação, autoconhecimento e coisas assim. Ultimamente eu tenho me sentido muito preso em temas muito técnicos, né? Eu tenho me aprofundado, entrado numa filosofia de estudos assim mais concreta e é muito legal a gente dar esse passo para trás e conversar sobre esses assuntos. Eu também tenho me sentido assim, eu tenho estudado muito psicologia por causa da faculdade, muita coisa técnica por causa do trabalho, por causa do lab, então eu acabo não tendo tanto tempo de ler aquela literatura que eu normalmente estava acostumado a ler, tipo, sei lá, vou parar para ler um livro qualquer, sei lá. Inclusive, eu até trouxe um livro, tá na minha mochila, que eu tô começando a ler, Carlos Drummond de Andrade. Muito bom. Então, não julguem, tá? Carlos Drummond de Andrade é um ótimo autor. Tem seus problemas, mas é um ótimo autor. Todos temos, cara. Tudo certo. Então, e essa questão que você disse de, eu quero fazer isso, mas ultimamente não tenho tempo, não tenho essas coisas, são problemáticas muito interessantes pra gente conversar justamente sobre meditação, que na minha visão a meditação é você dar mais vozes a esse tipo de assunto dentro de você, né? Por exemplo, poxa, eu tô aqui estudando 8, 10, 12 horas no dia e não tive 10 minutos para parar e pegar meu livro do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, e realmente, nem que seja, folhar ele, dar uma olhada no Sim, índice e tudo olhar mais. a capa e pensar o que você gostaria de ler. E querendo ou não, isso retrata diretamente a nossa qualidade de vida. Você vai ignorando isso e são coisas que se acumulam, elas estressam e acabam esgotando, né? Acho que por isso que a galera vê tanto benefício tão rápido em temas como meditação. Sim, pelo menos eu tenho um canto na minha casa onde eu medito. Inclusive eu posto ele direto nos stories e o pessoal fica, mas por que você não posta um vídeo meditando? Cara, é porque eu não tenho tanto tempo disponível para meditar, para fazer um vídeo meditando nos stories, não dá tempo. Eu acordo cedo, academia, faculdade, trabalho, rodando a vida louca. Boa e velha correria. E aí chega um momento que eu não consigo parar pra pensar nas coisas ou pra fazer muitas coisas. Então, acaba sendo um pouco difícil parar pra sentar naquele lugar. Mas no final de semana agora eu consegui ter 1 hora de meditação assim, sem dormir. Porque às vezes a gente dorme. A gente dá uma cochiladinha. A gente dá uma cochiladinha na meditação. Normal. Tá tudo certo. Mas eu gosto de estabelecer, por exemplo, um local, que nem você falou, você tem o seu local de meditação, eu acho isso muito bom. E o bom da meditação é que conforme você vai praticando ela, essa problemática do local em si, ela deixa de ser algo tão relevante nesse processo, né? Porque você acaba se sentindo cada vez mais forte, você se conhece melhor num nível de que você entende que não é o local exterior que você está abordando na sua meditação, e sim o reino que existe, né? Todo esse palácio que existe dentro de você, e você começa a conhecer mais os cômodos e as vozes
vozezinhas ali dentro. E você começa a ter mais noção do que está acontecendo no seu dia a dia. Isso é perfeito. Exatamente. E a nossa qualidade de vida, cara, eu acredito muito que ela depende desse processo de você parar de olhar um pouco para fora em algum momento do seu dia e passar a olhar um pouco mais para dentro de si, sabe? Sim, dentro da psicologia a gente tem o termo mindfulness que chegou agora e, tipo, popularizou. Mas assim, antes de você tentar, vou aprender a fazer mindfulness, começa primeiro a se conhecer. E esse foi um ponto também do primeiro episódio, a gente ter esse feeling, esse toque de se conhecer, de se entender um pouquinho. Porque a gente acaba se perdendo bastante no meio de tanta coisa que acontece. E até as próprias redes sociais, elas acabam atrapalhando um pouco nesse autoconhecimento, que a gente se compara muito com o outro. E foi bem o tema do primeiro episódio. E na minha visão, a meditação e essa problemática das redes sociais, para mim, a gente tem um problema. Eu vejo redes sociais hoje, o conceito por trás disso, um grande problema. E mais nessa questão de você criar um personagem nas redes sociais e você achar que você é esse espectro que você cria, sabe? E a meditação, ela justamente faz a engenharia reversa por trás, ela vai desmontar essa projeção, essa persona que você tá criando nas redes sociais, né? Então a gente acaba muitas vezes preso no personagem, que nem... A galera usa pra meme essa expressão, mas é justamente isso, cara. Acontece, também foi um outro ponto que a gente trouxe, e esse episódio aqui, eu acho que ele tá completando perfeitamente o primeiro episódio, porque a gente trouxe exatamente essa dificuldade das vezes a gente ser um pouquinho mais autêntico nas redes sociais. E é exatamente o meu caso. Aqui na faculdade, vocês veem, eu corro, eu grito, eu tô vendendo sanduíche, e eu paro, falo com um, falo com outro, falo com 10 ao mesmo tempo. Vou em todas as salas, xingo todo mundo, no bom sentido, tá? Pelo amor de Deus. Eu não ofendo ninguém, eu só uso termos que deveriam ser pejorativos como brincadeira. Eu me sinto ofendido às vezes. Ah, cara. Acontece, né? Nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu? É verdade. Mas assim, e isso eu não consigo trazer pra minha rede social, porque se eu trouxesse, cara, ia ser perfeito. As pessoas iam realmente conhecer o Berg que tá aqui na faculdade, que as pessoas, entre aspas, gostam e tem uma relação meio de amor e ódio, né? Sim. Tem gente que me ama e tá tudo bem, tem gente que me odeia. Tá tudo bem também. E tá ok com isso. Tá tudo Inclusive, certo. você, hater amigo que tá aí assistindo, Se mordendo de raiva. um beijo pra A você. gente ama muito você. Eu amo muito todos os meus haters. É aquele meme da Cardi Ai, B. cara, com certeza. I wish you well in the hell. Perfeito, perfeito. E a gente, continuando um pouco mais em rede social, cara, eu fui ativar minha rede social faz o quê? Um mês, eu acho, que eu tô usando, um mês e meio, talvez. E a gente vê diferenças, né? Eu consigo notar diferenças no meu comportamento desde então. Só que pra mim, eu não consegui entender coisas sobre as redes sociais, de por que as pessoas usam, até eu entender a relevância que isso tem na nossa vida. Por exemplo, eu era completamente desconecto de Instagram, eu não tenho Twitter, minha única rede social é LinkedIn, e GitHub, que é mais para desenvolvimento e tudo mais, considerado uma rede social. E eu não via o peso, por exemplo, as pessoas parecem que você não é completo, você não tem aquela tua homepage que é o que vai te vender num começo de relacionamento, entendeu? Sim. Então, poxa, eu tô vendo aquele cara ali, eu passo uma determinada imagem e a pessoa vai lá, olha meu Instagram, não acha o Instagram e não tem essa apresentação. E parece que as pessoas estão perdidas sem essa pecinha desse mecanismo assim, da dança que é conhecer alguém. Sim, sabe o que isso me veio na cabeça? Não sei se você já chegou a assistir a série You da Netflix. Cara, eu vou assistir You, tá na minha lista, eu vou assistir You, é muito bom. Mas eu vi assim, uns pedaços. Eu vou trazer um contexto um pouco da série, mas é sem spoiler, tá? Tem o Joe, que ele não tem redes sociais. E todo mundo, as 3 temporadas da série, pergunta pra ele: nossa, mas você não tem redes sociais, você, sei lá, tem tempo pra existir? Tem tempo pra viver? Você tem tempo pra ser uma pessoa real? Porque ele não tem redes sociais. Sim. Tipo, ele simplesmente... Até ele tenta criar uma rede social e dá errado, entendeu? E tá tudo bem você não tá tão inteiramente na rede social, porque tem a vida real também. A gente não vive no metaverso. Eu achei interessante você lembrar do Joe quando eu falar isso. Porque ele é um contexto, cara. Ele é meio icônico, assim, né? Ele tem suas características ali, enfim.
Mas assim, não vou dar spoilers da série, mas assim, assistam na Netflix. Vai ter uma 4ª temporada agora, que vai ser a última. Não temos nada em comum, pessoal. Ele tá? não... Fazendo um disclaimer aqui, tá? Ele não é um psicopata maluco, tá? Será? Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. Perfeito, muito bom. Fico feliz com sua certeza, cara. Cara, porque se ele fosse, a gente seria muito mais amigo. Se ele fosse, a gente seria muito mais amigo, Matheus. Certeza, a gente estaria muito mais próximo. Entendi. Porque eu tenho esse quesinho ali no comportamental, no forense, adoro ver um casinho criminal. Cara, é maravilhoso. Cara, eu amo. Adoro ficar ouvindo podcast de caso criminal. Eu tenho uma aspira mais pesada, assim, não sei se dá pra Tá, a gente falar. conta no off. A gente troca uma ideia. A gente troca a ideia no off. A gente troca uma ideia depois. Tem internet aqui, cancelamento a gente não quer agora, mais pra frente talvez, mas... Perfeito. E você, assim, como estudante de psicologia, cara, eu não sei como que é a sua visão, com certeza é muito mais apontada do que a minha pra isso, eu leio casualmente coisas sobre, mas essa dança que eu comentei pra você das pessoas se relacionarem, eu vejo isso muito... Até na própria abordagem de Freud, assim, como uma adaptação e até mesmo uma formação desde a infância, para quem cresce nessa área, como um tema como a própria sexualidade e coisas assim. Eu acredito que cada vez mais a sexualidade das crianças, das pessoas, ela vai ser formada e vai ser, não necessariamente influenciada, mas vai ser formada a partir das redes sociais. Assim. Tá. A gente estava falando de redes sociais, a gente teve um pequeno corte aí, mas a gente vai continuar o assunto. Então, a gente estava falando de que dentro da geração Z, a gente tem pessoas que nasceram com mais acesso à internet, com menos acesso à internet, e isso traz uma dinâmica muito diferente nisso. Tipo, quem nasceu de 2005 para frente já tinha mais acesso à internet, já estava numa outra, e tem outra sintonia com a internet. Então, acaba sendo momentos diferentes, mesmo que seja uma geração só. E tem os alfas, que agora já chegaram assim, com o iPhone na mão, Sim. o Wi-Fi ligado aqui, ó. O tempo todo. E essa galera, querendo ou não, eles nunca estão off, né? Você nunca vê eles fora. Às vezes eles não estão numa rede, não estão conectados na internet, mas dificilmente eles estão offline, assim, dessa questão da tecnologia também, Sim, né? Eu acho que vou dar um exemplo. Meu sobrinho, ele tem 4 anos. É um YouTube pra cá, é um TikTok pra lá, ele aprendeu a gravar Reels agora e tá gravando Reels no perfil dele privado. E como que pessoas dessa geração, não sei se você já leu algo sobre ou se você já pensou sobre isso, mas como que pessoas dessa geração, por exemplo, vão se relacionar, assim? Porque com certeza vai ser uma modalidade diferente do que você e eu a gente tá acostumado. Faça a mínima ideia de como que eles vão se relacionar. Eu imagino que vai ser um negócio da galera pegando rede social e justamente aquele playbook que a gente estava conversando ontem, você me deu 3 likes, eu te dei 3 likes. Nossa, acho que vai ser algo nesse sentido. Então, assim. Eles têm uma dinâmica totalmente diferente, e isso a gente pode acompanhar pelo próprio TikTok, que no TikTok a gente tem assuntos que a gente não debate. Eu tenho 21 anos, tem assuntos que a galera de 21 anos, a galera que eu tô conversando na faculdade não debate. Por exemplo, vamos lá, relacionamento aquílico, relacionamento sáfico. Cara, eu fui perguntar pro meu professor de psicologia, ele não sabia o que era. Eu muito menos. Então, e essa galera tá debatendo isso no TikTok como se fosse uma coisa extremamente pertinente pra vida deles. E eu fiquei tipo... Tá, fala aí. E eu trabalho com adolescentes, né? E a tendência, então, é a gente ter cada vez uma abertura maior para falar desses temas, então. Não só desses temas, mas a gente tem formas diferentes de se relacionar, a gente tem conceitos novos de relacionamento, a gente tem reformulações de conceitos que essa geração trouxe e que a gente ainda não tá tão atualizado nela. E se você, como profissional da área da psicologia, da tecnologia, você que vai trabalhar com adolescente não estiver pronto para atuar e entender essa situação, cara, você vai ficar para trás, desculpa. Com certeza. Um beijinho. Com Tchau. certeza. Mas, o que mais de redes sociais, gente? Porque é muita coisa dentro de redes sociais. Cara, é muita coisa, é um espectro, assim, é um gama gigantesco de coisa que a gente consegue abordar, né? E como o nosso tema ele é justamente o autoconhecimento, acho que é interessante a gente, talvez,
dá uma atenção maior nisso, né? Por exemplo, você pega até na série que foi inspirada, Midnight Gospel, os criadores, eles têm assim uma série toda sobre meditação, eles têm uma jornada inteira assim que eles constroem justamente em cima desse assunto. E se você observar bem a conversa deles, eles estão dando foco, eles estão dando luz para assuntos assim que geralmente não tem um palco dentro das nossas conversas. Sim, né? Um grande exemplo disso, ele Medite como Jesus. Medite como Jesus. Ele coloca no episódio. E ele não fala só de meditação como Buda ou com religiões ocidentais. Ocidentais não, orientais, desculpa. O cancelamento menino. Vocês ouviram? O som do tabu sendo quebrado. Não, mas assim, ele traz o Medite como Jesus e aí ele não foca só no Buda, que a gente tem a referência de meditação Buda. Ele traz que Jesus meditava, que outras personalidades históricas e que estão ligadas à religião também meditavam da sua maneira. E eu acho que esse episódio eu assisti ele umas 3 vezes e é muito maravilhoso, porque ele traz uma linha maravilhosa e o encerramento dele é perfeito também. Fora que eu adoro assistir Midnight Gospel e me desligar da imagem. Só escutar. Só escutar. Tem no Spotify, Midnight Gospel inteiro no Spotify. Porque gente, pra quem não assistiu a série, ela é um desenho psicodélico bem louco mesmo. Ele realmente tem uns eventos bem aleatórios, mas que no show é muito pertinente ao assunto que eles estão falando. E essa dinâmica deles é justamente para prender a sua atenção. Então, se você não tem o hábito de escutar podcasts, Midnight Gospel é ideal porque a animação ela vai prendendo toda a sua atenção e você não percebe que passou todo o episódio. E 40 minutos de 40 minutos, eles passam rápido. E foi através disso que eu fortaleci meu hábito de escutar podcasts, inclusive. E eu acho que foi muito o motivo por qual eu comecei esse podcast. Eu tinha o que falar, mas eu não sabia como falar. Então, acabou que Midnight Gospel ele me trouxe mais essa luz. E ele também, assim, Midnight Gospel, ele criou a tendência dos podcasts, meio que ele trouxe mais vigente a tendência dos podcasts. Então, quando a gente vê o Flow, a gente vê os outros podcasts que acontecem hoje na internet, a gente tem que dar um crédito para o Midnight Gospel. Com certeza. Por mais que na minha visão ele não tenha necessariamente começado isso, mas com certeza ele deu um holofote muito maior. E voltando um pouco no que a gente está falando de meditação, você disse que cada das figuras que você citou meditava do seu próprio jeito. E isso é muito real, cara. Um tempo atrás, eu tinha o costume de meditar diariamente, todo dia, e eu fiz isso por alguns anos. Eu conseguia entrar num estado de meditação que eu podia estar no ônibus, eu podia estar em pé, ônibus lotado, aquela coisa assim, sabe? Eu conseguia me desprender daquele desconforto e realmente meditar naquele momento, né? Então, realmente a prática nisso leva você a achar o seu lugar e conseguir olhar mais para o seu interior com uma facilidade maior. Eu não sei se você assistiu Soul da Disney, a animação Soul. Não, cara. Então, coloque na sua lista. E eles trazem esse plano metafísico de quando você medita, eles trazem esse lapso, é um arco do filme bem pequeno, e aí eles pegam isso e colocam de uma maneira assim. Quando você medita e você tá lá meditando e fazendo o seu momento, você encontra um lugar onde você consegue se entender e se inspirar. É claro que tem todo um outro contexto pro filme, mas assim, eles trazem esse plano metafísico. Então é muito legal, é como se fosse um subconsciente coletivo meio junguiano, sabe? Cara, curto demais isso. Então assista. Isso. Ele mistura um pouco de religião, metafísica, ele é bem legal. E essa questão da meditação mesmo, independente da maneira, acho que eu posso até dar uma dica para quem está querendo começar a meditar e não sabe como, às vezes não tem paciência de sentar. E ficar 2 horas. Você vai ficar lá assim, coisas do tipo, não é nada assim. Acho que eu nunca fiz isso igual. Eu também nunca. Não cheguei nesse ponto. Eu acho que um exercício legal para quem está querendo parar e tirar um momento e investir nessa qualidade de vida é justamente quando você estiver andando, pega o hábito de andar mais devagar. É só isso.
Você tá lá, pô, Sim. acelerado, tô saindo da faculdade, vou pro trabalho, vou, não sei. Cara, quando você se pegar nesse momento, coloca um gatilho na sua mente e anda devagar. Faça a esteira da academia mais devagar. Faça esteira da academia mais devagar. Cara, é porque eu, tipo, tô fazendo esteira e, tipo, às vezes eu tô na esteira e às vezes eu viajo na esteira. Esteira é bom, cara. E aí eu fico dando bem devagarzinho. Aí o povo, tipo, moço, já passou os 15 minutos. Eu, desculpa. Dá licença. Deixa eu meditar Eu em pago, paz. fico o tempo que eu quiser, meu querido. Não dá. Tem regras dentro da academia. Mas esse hábito de você andar devagar, cara, você vai perceber que você vai ter, assim, você vai ter uma janela do seu dia que você vai pensar em você. Você vai observar as pessoas ao seu redor e você vai entender melhor o que está acontecendo com uma imparcialidade muito maior. Então, as coisas não vão te afetar da mesma maneira. E cara, é simples, é só tu andar mais devagar. É incrível. É uma coisa muito prática e muito simples. É muito prático e muito simples e talvez, e foi o meu caso, né, que me levou a meditar com uma frequência muito maior, uma intensidade maior também, foi justamente isso. Parar, andar mais devagar, às vezes, poxa, sobrou 15 minutos entre um compromisso e outro, senta um pouco, não sei, ajuda uma idosa a atravessar. Ajuda uma idosa a atravessar a rua. Matheus, então, eu acho que a gente vai meio que encerrar o episódio de hoje, mas eu acho que mais... Vamos ver se a gente mais pra frente traz o Matheus pra falar de outras coisas aqui, porque, cara, ele é uma pérola, ele é um achado. Inclusive, vai ter mais gente aqui, vamos ter mais convidados, não vai ser só eu falando aqui. Mas vamos encerrar o episódio de hoje. Então, nos siga nas redes sociais, reforçando quais são as redes sociais, o Instagram. Matt Clapton e Tokran. Tá, e a minha é o Daniel Bergsan, tanto no YouTube quanto no TikTok. Inclusive, esse podcast ele vai pro YouTube essa semana, no dia do lançamento. Então, vocês fiquem acompanhando aí. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam a gente no Spotify, no TikTok, no Instagram, em tudo que vocês conseguirem achar. Mentira, não em tudo. Não me sigam no Twitter, gente. O Twitter do Daniel é sujo. Cara, é eu sujo. tenho que bloquear o meu Twitter. Mas vocês não vão me achar porque não tem o meu nome, nem não tem a minha foto no Twitter. Então... Vou vazar. Exatamente. Não ouse. Não ouse. Mas um beijo pra vocês. Até semana que vem. Evoluam, sejam felizes. Cara, eu acho que eu vou ter que terminar assim, porque... Cara, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Então, um beijo. Tchau. Vamos encerrar por enquanto. Porque eu ainda tenho que fazer a chamada do próximo episódio. Do TikTok e do... Como é que é o nome do Prosa e Café? Prosa e Café.